Meus amigos, estou de volta com mais informações para vocês, trazendo tudo o que acontece no cenário político do nosso país. Eu sou Tião Pontes Terto, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e você é sempre muito bem-vindo ao canal Alô Brasil News. Eu peço que assista esse vídeo até o final, para que você fique bem informado. Venha comigo! Pessoal, o assunto ia passar desapercebido. Ninguém comentou, ninguém falou. Quem é do mundo político ficou pianinho, ficou calado. Por quê? Porque hoje você não pode, a não ser que você não tenha juízo como eu, você não deve mexer no maior de todos os vespeiros da República, o STF. Bem, como eu não tenho rabo preso com ninguém. 2, como eu estou nesse mandato e estou na política até onde Deus quiser, e para mim, Deus é maior do que Supremo Tribunal Federal, portanto, o que eu vou falar aqui agora, primeiro, a responsabilidade é minha. Segundo, sei das retaliações que eu posso sofrer. Terceiro, não espero a proteção do governo do meu presidente Bolsonaro. Portanto, eu estou aqui por conta e risco daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero dizer, e ninguém vai me calar. Pois bem, segundo a matéria do O Antagonista, houve uma reunião política para decidir quem será o próximo presidente do Senado Federal, ou quem irá concorrer, não é? E nesta disputa está o senador Rodrigo Pacheco, do DEM. Houve uma reunião entre o DEM e entre o PSD. Nesta reunião estava o preferido do STF, o protegido dos ministros do STF, deputado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o Botafogo lá da lista da Odebrecht, não é? O Rodrigo Maia estava também nessa reunião, segundo o Antagonista. Pois bem, reunião política para decidir os rumos da presidência do STF, ou do STF, do Senado Federal. Até aí tudo bem. E aí vocês vão ver porque que eu me confundi aqui agora, STF com Senado Federal. Porque, na verdade, esta reunião política normal, vamos tentar ver aqui, compor quem é o próximo presidente, normal no mundo político. O que não é normal, aliás, é vergonhoso, é o local que eles decidiram, seu Rodrigo Maia e companhia, decidiram fazer a tal reunião política. A tal reunião política, segundo o site O Antagonista, foi feita na casa da ministra Carmen Lúcia, do STF. Sim, a reunião política que pode decidir quem será o próximo presidente do Senado Federal é feita na casa da ministra Carmen Lúcia. A minha fonte é pública, é o site O Antagonista. Bem, a pergunta que eu quero fazer é: por que tratar de uma reunião política de interesse de senadores, de interesse do Senado Federal,
na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vamos inverter? Vamos inverter? Será que alguns ministros da Suprema Corte tratam de assuntos peculiares da Suprema Corte, assunto que só interessa a Suprema Corte? Eles andam fazendo esse tipo de reunião de interesse da Suprema Corte na casa de algum político? Então, por que reuniões de interesse do Senado Federal está sendo tratada na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, no caso a ministra Carmen Lúcia? Bem, se não há nenhuma proibição desse tipo de reunião, ou seja, no local que esta reunião é feita, porque a reunião em si, ok, ela é democrática, era uma reunião política. Agora, o local, se não é ilegal, e não é, ele é imoral. O local é antiético. E eu vou dizer por quê. Porque cabe à Câmara Maior, que é o Senado Federal, segundo a Constituição brasileira, e principalmente cabe como prerrogativa exclusiva do presidente do Senado Federal, a Câmara Maior, decidir se processos, por exemplo, de impeachment, serão abertos ou não contra os ministros da Suprema Corte. O Brasil grita, o Brasil reclama, o Brasil pede o impeachment do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, né, do Lewandowski, e o Brasil não adianta gritar, não adianta berrar, não adianta tuitar, porque quem decide isso não é Bolsonaro, quem decide isso não é deputado federal, quem decide isso é o Senado Federal, e a prerrogativa de abrir ou não o processo cabe ao presidente. Pois bem, o senhor Rodrigo Pacheco, senador, que dentro de uma articulação política poderá ser o próximo presidente do Senado, trata da sua candidatura dentro da casa da ministra Carmen Lúcia, alguém que ele poderá, junto com seus pares, estar julgando amanhã. Hein? É como se o empresário que soubesse que o juiz fulano de tal iria lhe julgar ou julgar o seu processo, convida o juiz para um churrasco na casa dele. Peraí, será que não há conflitos de interesses aí? Claro que há. Claro que há. Senhoras e senhores, a verdade é que esse Brasil, tanto o governo federal, quanto a Câmara Federal, o Senado Federal, se apequenaram diante da Suprema Corte. E se apequenaram por quê? Porque parte dos seus interesses estão nas gavetas dos ministros da Suprema Corte. E eles
o poder de mandar para a cadeia boa parte dos canalhas que estão na política. Então o esquema que se montou é: uma mão lava a outra e as duas lavam a bunda. É isso. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Uma mão lavando a outra e as duas tirando a merda que está sendo feita sem que o povo brasileiro saiba. Algumas a gente conhece e sente pelo cheiro. Desculpe a expressão que eu usei agora de baixo calão, a palavra merda. O senador Davi Alcolumbre agora, e eu peço que você compartilhe, o senador Davi Alcolumbre, que vai agora sair do seu posto de presidente do Senado Federal, ele arquivou, atenção, 57 pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Só contra o ministro Alexandre de Moraes, ele arquivou 17. Contra o ministro Dias Toffoli, ele arquivou mais não sei quantos pedidos. Teve pedido impeachment de todos os ministros. E todos foram arquivados. Até onde vai a conivência dos nossos políticos com o STF? Até onde vai o poder desses ministros sobre o presidente do Brasil, presidente Bolsonaro, que, ao nosso modo de ver, e eu estou falando do meu presidente, se apequenou diante da Suprema Corte, não da Suprema Corte, mas diante de alguns ministros ameaçadores da Suprema Corte. Infelizmente, o tal de chega, aí falou o palavrão, né? Chega, pô! Você sabe que não foi pô. Chega, pô! Não aconteceu. Não aconteceu. Então, quando a gente vê o poder inquisitório, quando a gente vê a Suprema Corte atropelando os demais poderes, fazendo o que fizeram comigo e alguns deputados, e o falecido senador Harold Oliveira, quebrando o sigilo bancário, quebrando tudo. Hoje eu não sei se o que eu falo no meu telefone está sendo gravado pelo ministro Alexandre de Moraes ou alguns dos seus comparsas. Eu não sei. Eu não sei, porque ele só quebra o sigilo e não diz pra gente o que acontece. Meus advogados, para terem acesso aos autos, ao processo inquisitório do inquisitor Alexandre de Moraes, que está me processando, está me processando, está pedindo 400 mil reais de indenização, porque segundo ele, eu o ofendi, segundo ele, eu manchei a sua honra. Não! Eu só dei voz ao que o povo fala na rua. Eu só dei voz ao que a rua diz, o que a rua pensa do ministro Alexandre de Moraes. Eu tive coragem de dar voz. Estou sendo perseguido por isso. Há muito tempo que os ministros da Suprema Corte deixaram de ser guardiões da Constituição para serem guardiões dos seus interesses, infelizmente. É a instituição mais rejeitada entre os brasileiros.
Mas eu quero separar o que é a Suprema Corte de alguns dos seus ministros que a envergonham. A Suprema Corte precisa existir. Ela precisa ser defendida por quem ama a democracia. Porque não há democracia sem uma justiça forte. Portanto, não há justiça forte sem um Supremo Tribunal Federal forte, independente, apartidário e justo. Por isso, fica o meu protesto pela vergonha para a democracia e para o Brasil, uma reunião que poderá decidir quem será o próximo presidente do Senado Federal ser tratado na casa de um ministro da Suprema Corte, no caso, a ministra Carmen Lúcia. É uma vergonha tudo isso. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe aqueles que ainda não se curvaram diante do sistema. Compartilhe, porque esta é a única forma que nós temos de propagar a verdade. Meus amigos, muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Se você gostou ou não gostou, deixa seu like, seu dislike. Isso é muito importante para que eu possa melhorar o roteiro do nosso vídeo. Deixe seu comentário, sua crítica aí embaixo. Espero que tenham todos muita saúde, muita alegria. E aqui fica o meu abraço. Te espero no próximo vídeo.